Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Que Tua presença, Senhor, nos envolva, Senhor, numa atmosfera de graça, Deus, e compreensão, Deus, da Tua palavra. Que o Teu amor, Deus, continue pulsando em nossos corações, Deus, como igreja. E, Pai, e que o calor dessa exortação, Senhor, nos constranja e nos aprimore, Senhor. Pai, que nós nos coloquemos, Deus, de prontidão diante desse processo que nos transforma a Sua imagem, a Sua semelhança. Queremos ser como o Senhor, Deus. Queremos aprender de Ti. Queremos viver, Deus, a partir da Sua mansidão, do Seu amor, do Seu zelo. Nós Te adoramos, Jesus. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Esse texto do Evangelho de Atos, ele traz a síntese mais completa do significado do ser igreja. A palavra igreja, ela não é presente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a igreja, ela existia no coração de Deus no formato de um mistério. De um mistério. Não era uma coisa aparente. A gente tem que lembrar que a história do Antigo Testamento, ela evidencia a eleição de Deus com um povo. Tipo assim, Deus escolheu um povo. E esse povo o representaria de forma civil em toda a terra. Então, ao mesmo tempo que a história do mundo acontecia, a história de Deus acontecia por meio dos judeus. E eles foram vítimas, ou alvos, melhor dizendo, da bondade de Deus em toda a história. Por meio da bondade de Deus, Deus deu a eles uma terra, Deus deu a ele um governo, uma nação, uma prosperidade específica, um território específico. E isso, o objetivo de Deus com tudo isso era criar um povo que lhe representasse. Mas esse povo não representou. Apesar da bondade de Deus no decorrer da história, fazendo sinais, milagres, maravilhas, grandes livramentos, os livrando inclusive de extermínios totais, como seria no tempo de Esther, Deus sempre providenciou uma fagulha de salvação que fosse guardando aquele povo, porque havia uma promessa que viria um profeta semelhante a Moisés, e esse povo deveria ouvir esse profeta, porque a mensagem desse profeta lhes traria liberdade. E a liberdade que esse povo esperava, muitas vezes se confundiu com um tipo de liberdade política mesmo, onde eles, vivendo uma autonomia como nação, eram subjugados por grandes impérios. Especialmente quando eles foram levados cativos à Babilônia, eles ficaram cativos e nunca mais foram livres. Eles até voltaram para sua terra de origem, saíram do cativeiro, mas ainda em cativeiro pagavam impostos. E pagaram impostos para a Babilônia, para a Pérsia, para a Grécia e para Roma. Jesus nasce nesse contexto. Jesus nasce no contexto em que o povo esperava há 400 anos por uma liberdade política. E todos clamavam a Deus nesse sentido: precisamos de um libertador, precisamos de um homem como Moisés, que tenha coragem de enfrentar o César, descer com pragas extraordinárias que amedrontem o mundo e nos livre como povo.
E essa era a expectativa do povo. A expectativa do povo era que Jesus, na verdade, fosse um tipo de Messias que subisse em cima de um cavalo, pegasse a sua espada, liderasse um exército e causasse uma revolta popular e tirasse o domínio de Roma sobre eles. E isso sempre mostrou uma espécie de pequenez na forma de enxergar a vida. Porque a liberdade para a qual Deus estava nos chamando, e mencionada muito bem pelo pastor no início do culto, em Gálatas 5, é uma liberdade que nos livra do cativeiro da morte. Um tipo de liberdade que, na verdade, nos livra do cativeiro do pecado, da dor, do sofrimento, que são consequências naturais da morte, são consequências naturais do pecado. A morte é salário do pecado. E, na verdade, o pecado foi o problema do mundo, desde sempre. O pecado foi o problema do mundo. Aí eu pergunto para vocês, se pecado foi um problema do mundo, de todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus, por que Deus escolheu um povo? Por que Deus escolheu salvar um povo de toda uma terra que estava em colapso? Às vezes a gente olha para esse tipo de narração e fala, nossa, como Deus foi preconceituoso. Escolheu só aquele povinho ali, nem bonito é, um povinho feio, um povinho esquisito. Por que não nós, ou por que não os gentios? E sabe, essa forma de enxergar a Deus é tão pequena. O interesse de Deus, na verdade, sempre foi salvar o mundo inteiro. Sempre foi salvar o mundo inteiro. Quando ele vira para Abraão, Abraão estava dentro da sua tenda, e Deus fala assim, Abraão, sai para fora. Sai para fora da sua tenda, olha as estrelas, e veja se você consegue contar as estrelas do céu. Se você conseguir contar as estrelas do céu, e ele pode até ter tentado algumas vezes, e pode ter tido algum resultado com isso, mas nunca chegou ao número correto da quantidade de estrelas. Não tem como contar. Até hoje, com equipamentos, com astronomia, com telescópios, é impossível determinar a quantidade de corpos celestes que nós temos no universo. Até hoje. Existe uma inteligência artificial que fica nos pardais, né, que conta a quantidade de carros que passa por dia em uma avenida. E esse robô consegue contar direitinho, mas a gente não desenvolveu uma tecnologia capaz de contar as estrelas do céu até hoje. E Deus promete a Abraão que assim seria a descendência dele, e nessa descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E é nesse formato de promessa que a igreja existe no coração de Deus como um sonho, como um projeto desconhecido aos judeus, mas na intenção de salvar todas as famílias da terra. Mas Deus vai lá e escolhe um povo, escolhe Israel, para protagonizar essa característica de salvação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter alguma doença que você não sabe o que é. Então você chega no médico e você fala os seus sintomas, você fala as suas dores, mas você não fala o seu problema. Você não fala qual é a sua doença. O papel de descobrir a doença é do médico, não do doente. O doente só vai relatar as suas dores, só vai relatar os seus problemas. E muitas vezes o médico, ele olhando para você, ele tem uma suspeita do que pode ser esse problema. Mas sabe o que ele faz? Ele te submete a um diagnóstico. E existe um diagnóstico muito específico chamado biópsia. Quem aqui é da área da saúde sabe disso. A biópsia é quando o médico vai lá no tecido doente, tira um pedaço desse tecido doente, submete a exames de laboratório, e no laboratório ele descobre a doença, já sabe qual remédio aplicar, e agora ele vai no tecido completo e executa a cura. É assim que funciona uma biópsia. Então, Deus escolher Israel funcionou mais ou menos nesse sentido. Deus vai lá, pega a terra, que é o tecido doente pelo pecado, seleciona um povo. E selecionando esse povo, ele vai aplicando no decorrer da história uma série de procedimentos. Deus envia profetas, Deus envia reis, Deus envia um herói, Sansão, Deus envia, pessoas, livramentos, milagres, e a coisa vai acontecendo no decorrer da história.
E isso resolve a situação pontual daquele povo, mas não resolve a raiz do problema. Porque a raiz do problema é o pecado. É o pecado que causou espinhos, cardos e abrolhos. É o pecado que, na verdade, causou sofrimento, lágrima e dor. Então, ele vai lá e aplica Jesus. E coloca Jesus nesse pedaço de tecido doente. Então, Jesus resolve o problema do pecado e nos alivia do sofrimento, do pecado e da dor. Ele leva sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. E funciona. O pecador volta para sua casa redimido. O pecador volta para sua casa perdoado. O pecador volta para sua casa transformado. E agora que a cura foi descoberta, é a hora do médico ir lá no tecido completo e trabalhar essa cura que funcionou para o povo de Israel. Vocês estão entendendo? O nome dessa cura é igreja. O nome dessa cura é igreja. Não que igreja seja o objeto, sabe, da cura. A igreja é a seringa. A igreja é a seringa. A igreja chega lá no tecido e injeta Jesus. E Jesus passa então a vascularizar em todo o tecido, aquilo começa a circular e toda a humanidade passa a ser redimida pelo agir e pelo ministério de Jesus. Esse é um desenho bem simples, sabe? E essa igreja, que era um mistério no Antigo Testamento, ela passa a ser a instituição celestial, a embaixadora do reino aqui na terra, para causar isso, para representar a Jesus. E o problema acontece quando nós, imbuídos desse poder e dessa autoridade, não representamos Jesus. Esse é o maior problema. Porque igreja, ela tem um significado muito mais imaterial do que a escritura. É muito mais relevante do que as paredes. E acredite, a igreja é a única imagem que o mundo vê de Deus. A Bíblia diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber, mas ele habita em nós. Habitando em nós, a única chance, a única esperança do mundo reencontrar a Deus é por meio da sua igreja. Existe sim aparições de Jesus lá no Oriente Médio para afegãos, para muçulmanos que estão em dificuldade, assim como apareceu a Paulo. Isso é muito específico, isso é muito pontual, mas não é um plano B. Porque mesmo quando Jesus apareceu a Paulo, ele o encaminhou para quem? Para a igreja. Aos cuidados de Ananias, que removeu as escamas dos seus olhos, sabe? E o tirou da cegueira. Jesus aparecer para nós é normal, isso vai acontecer o tempo todo. Mas ele sempre vai te empurrar para o mesmo caminho. A igreja, o conhecimento de Jesus, aquilo que é a expressão de Jesus. Aquilo que é a extensão do seu corpo, aquilo que são os seus braços, as suas mãos, as suas pernas, a sua força, o seu vigor, é isso que é a igreja. Eu olho para esse texto, começo aqui, por exemplo, no verso 40. Não é Covid não, gente. Fala assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha só, o contexto desse versículo é: Pedro está pregando para uma multidão de pessoas que estava, na verdade, no fim da festa de Pentecostes. Acontece aquele evento espiritual onde as línguas são divididas entre as pessoas e cada um se entende em sua língua materna, sendo um milagre de comunicação mesmo. E ele prega e ele exorta muito, só que tipo assim, o texto menciona partes desse discurso, mas esse discurso foi muito extenso, esse discurso foi muito longo, e esse discurso gerava burburinhos, as pessoas comentavam entre si, falavam, não era tão educado como aqui, onde eu estou pregando e vocês estão me ouvindo. Era uma mensagem poderosíssima que vinha do céu, e a Bíblia diz que com muitas outras palavras, olha aqui, com muitas outras palavras, isto testificava, ou seja, a multiplicidade de palavras era rica, mas a exortação era só uma. É por isso que Deus ele trabalha de formas diferentes. Aqui na CIA, por exemplo, o pastor Tiago prega de um jeito, o pastor Di prega de outro jeito, eu prego de outro jeito, a Karen, o Everton,
sei lá, todos os pastores e todos os ministros dessa casa pregam diferente, isso não é um problema. Na verdade, isso só mostra como a palavra de Deus, ela consegue ser, sabe, diferente, ela consegue atuar por várias formas, mas a exortação é a mesma. A exortação é só uma. Você pode dizer com todo o dicionário, com todo o glossário, com todo o seu vocabulário, que nós devemos nos salvar desta geração perversa. E não é perversa porque é como se houvesse uma maldade natural e as pessoas fossem naturalmente más. Não, nós fomos corrompidos pelo pecado. Nós fomos corrompidos pelo pecado. Aí vem Jesus e fala assim, se livra dessa geração. Não é esse o comportamento do povo que eu quero que me represente. O pecado não é esse comportamento. Arrependam-se, arrependam-se. E o que acontece? Muitas palavras, uma exortação, e isso traz resultado. Qual é o resultado? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem foi batizado? Aquele que teve ouvidos para ouvir, aquele que teve sensibilidade para reconhecer, aquele que teve sensibilidade para se reconhecer perverso, pecador e mau. A pessoa olhou para ele e falou, cara, ele tem razão, eu preciso me salvar disso. O orgulhoso, ele não se arrepende, porque ele olha para essa pregação e ele entende como um ataque a si próprio. Por isso que Deus tem resistência ao orgulhoso. Deus, ele gosta de trabalhar com pessoas que têm um coração manso e humilde. Essas pessoas que de bom grado, que receberam a exortação, ou seja, a palavra daquele período nunca foi feita para agradar ninguém. Nunca foi feita para agradar ninguém. As pessoas tinham que receber isso, sabendo que era duro de engolir. Hoje a gente vive um evangelho tão misturado com leite condensado, tão docinho, sabe, tão bonzinho. Mas eu vou te falar, a exortação ela salva, a exortação ela atrai quantidade também. Que pregação maluca é essa que a gente tem que pregar docinho para a galera vir? Não, tem que pregar a palavra. Somos maus, somos perversos. E quem tem ouvido para isso vai reconhecer e falar, não, eu preciso dessa salvação, eu quero ser batizado, eu quero ser lavado, eu quero nascer de novo. Essa é a pregação do batismo. E as pessoas vinham para ser batizadas. E sabe, me chama a atenção que nós focamos muito na quantidade de pessoas que foram salvas. Foram 3.000 pessoas salvas em uma pregação. Mas o milagre verdadeiro está no versículo seguinte, quando ele diz assim, e perseveravam na doutrina. Porque salvação, beleza, vai vir uma porrada de gente salva, tenho certeza disso. Mas é a perseverança na doutrina que vai determinar a eficácia, a qualidade dessa salvação. A Bíblia diz que, na verdade, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, qual é a evidência da sua salvação? A sua perseverança. A sua capacidade de continuar, sabe? De olhar muitas vezes as dores, as adversidades e pensar, cara, eu vou continuar, eu não posso desistir disso. Não que o pensamento, a ideia de desistir não exista, ela existe, ela é frequente, mas você não pode alimentar ela, porque na verdade nós temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Sabe? As pessoas perseveravam, e olha só, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E eu fiquei pensando num detalhe aqui que eu vi. Porque, por exemplo, a forma que essa redação foi posta é como se a doutrina dos apóstolos fosse uma, as orações, o partir do pão e as orações fosse outra. Não é? Tipo assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Porque, na verdade, oração, comunhão e partir do pão são as 3 características principais do ministério de Jesus. E são características onde os discípulos tinham dificuldade de compreender. Foi no ministério de Jesus, falando especificamente sobre a oração, que eles falaram assim, Jesus nos ensina a orar. Nós não sabemos orar. Então, Mateus capítulo 6, ele fala, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele ensina os discípulos a orar. Essa doutrina não é dos apóstolos, essa doutrina é de Jesus. Porque a oração era tudo que os fariseus não ensinavam as pessoas a não fazer. Porque, na verdade, a oração é um acesso ao céu. E não existia essa da pessoa normal acessar o céu.
O acesso ao céu, ele era intermediado na figura de um sumo sacerdote, que fazia o sacrifício anual, e esse sacrifício purificava os pecados da nação de forma simbólica, a fim de que esses tenham a ousadia de se verem como representantes de Deus. E o que a Bíblia diz sobre a igreja? Nós somos geração eleita, povo adquirida, reino sacerdotal. Olha só, já não é mais um sumo sacerdote. Nós somos feitos reis e sacerdotes, todos, sabe? Em vez da gente pegar e terceirizar o relacionamento, agora o relacionamento é sua responsabilidade, porque a responsabilidade do sacerdote era colocar fogo no altar e fazê-lo queimar constantemente, sem se apagar. Então agora a responsabilidade daquilo que aquece o seu coração é sua. Depende de manutenção de glória. Manutenção de glória é o quê? É você ter sempre algo para queimar. Sempre algo para queimar. Na hora que falta combustível, o fogo se apaga. A responsabilidade do fogo é só queimar, não gerar combustível. A responsabilidade de gerar combustível é sua. E era nesse ponto, os apóstolos falavam, olha, eu tenho a minha doutrina, mas a de Jesus, sigam ela. A doutrina de Jesus é, ore, tenha relacionamento direto. Ele nos ensinou também. Porque na verdade os apóstolos, eles não se viam como uma instância dentro da igreja, mas eles se viam como igreja também. Então assim, todos nós que somos pastores, somos tão ovelhas quanto as ovelhas. Porque na verdade não há uma diferença entre o que somos. Somos todos iguais. Existe uma diferença hierárquica no sentido administrativo, no sentido de autoridade espiritual, sim. Mas na verdade somos tão ovelhas quanto, porque somos ovelhas de um bom pastor, que é Jesus. Ele é o pastor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Na doutrina de Jesus, ele fala sobre a comunhão. E a comunhão, ela é um contrassenso à santidade proposta. Porque o que acontece? O significado de santidade é separação. E faz sentido a separação. Ou seja, existe um ambiente contaminado, então você se preserva desse ambiente contaminado se separando. Foi com esse pensamento, por exemplo, que na história surgiram os monastérios, que eram pessoas muito piedosas, muito tementes a Deus, e elas se afastavam, iam para os monastérios, comer pão, beber água, trabalhar o dia inteiro. Por quê? Porque se vivessem em sociedade, se sentiam pecadores, se sentiam pecaminosos, corrompidos, contaminados. E assim procediam também os fariseus, e por isso eles não se assentavam na mesa de qualquer um, por isso eles não andavam com qualquer um, eles andavam entre os seus. Andar como fariseu era uma escolha deles. As pessoas escolhiam com quem eles queriam andar, e Jesus, ele recebia todos de bom grado. Quando tentavam afastar as crianças dele, opa, traz para cá, é doido? Se aproxime de mim, se aproximem de mim. Enquanto os fariseus estavam em grandes jantares discutindo a teologia do tempo, Jesus estava na casa de pecadores, comendo, conversando, falando. Você vai ver vários episódios onde Jesus está dentro de uma casa, sabe? Jesus recebe a visita de Nicodemos. Jesus vai para a casa de Simão, aparece inclusive uma mulher, se joga aos pés dele, começa a chorar, a lavar os pés dele com lágrimas, enxugar com os cabelos. E o Simão, fariseu, olha para Jesus e pensa, se este fosse um homem de Deus, ele saberia que ela é uma mulher pecadora. E Jesus, ele fala assim, eu cheguei na sua casa e você não me honrou, você sequer me deu um beijo, você sequer me tratou com cordialidade, você estava muito mais interessado no meu conteúdo do que na minha pessoa. Essa mulher não veio por causa do conteúdo, ela nem me ouviu falar, ela entrou, lavou os meus pés, me honrou, se enxugou com seus cabelos. Quem muito é perdoado, muito ama. Olha a lógica de pensamento de Jesus. A Jesus não era exclusivista, porque a santidade, ela é necessária, porque sim, vivemos em um mundo contaminado, mas na verdade, nós somos ativos no exercício da nossa santidade, não passivos. A nossa santidade, na verdade, ela não é contaminada com os pecados do mundo. É o mundo que é contaminado com a nossa santidade. Então nós devemos, na verdade, partir para cima dele.
O texto que o pastor Tiago pregou no início da série foi Mateus capítulo 16, onde ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Igreja é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada na Bíblia. A primeira vez. E por quê? Aí você fica pensando que, na verdade, as portas do inferno não prevalecerão, como se a porta do inferno estivesse atacando a igreja. Não, a porta, ela não ataca ninguém, ela defende um ambiente. A porta, ela defende um ambiente. Então a porta do inferno não está atacando a igreja, é a igreja que está atacando a porta do inferno. Porque a lógica do texto é: Jesus, por meio da sua autoridade, está quebrando as portas do inferno, entrando lá dentro, aspas, aspas, retirando as almas que estavam perdidas e trazendo para fora. Então não é como se o diabo estivesse pegando uma porta e batendo em você. Não faz sentido. Somos nós que estamos lá e destruindo as portas do inferno. Aquele lugar não vai mais aprisionar ninguém. A nossa santidade, ela é ativa e não passiva. Então, quando a gente pensa que na verdade, esse poder e essa autoridade que nos foi dada como igreja, para ligar coisas no céu, ligar coisas na terra, é exatamente para isso. Para você reivindicar as almas que foram ceifadas pelo pecado no decorrer da história. Nós temos um poder de reivindicação. Nós estamos clamando sim pela salvação dessa cidade, nós estamos clamando sim pela salvação do Porto Rico, por todos os lugares, porque como igreja, nós não podemos aceitar que uma injustiça prospere de novo. Nós já aprendemos a lição, nós já fomos redimidos. O que faz um redimido? Ele redime. O que faz um perdoado? Ele perdoa. O que faz um amado? Ele ama. É isso que faz. O texto continua falando no partir do pão. É tão interessante que ele não fala do pão, ele fala do partir do pão. O pão, ele é só o objeto da ação. Partir é verbo, pão é substantivo. O partir do pão era a característica da igreja, não é ter pão. É o pouco que tem, você reparte. E se você for parar para pensar, em todas as vezes que a Bíblia menciona Jesus com um pão na mão, ele está repartindo esse pão. Jesus nunca comeu um pão inteiro. Todas as vezes que ele está com um pão nas mãos, ele reparte os pães. Tanto que foi exatamente esta ação que fez ele ser reconhecido pelos discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Quando eles estavam conversando com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Mas na hora que ele pega o pão e parte o pão, eles são despertados a uma consciência. Era Jesus que estava conosco e a gente não percebeu. A gente estava falando de Bíblia com ele, a gente estava andando do lado dele e não percebeu que era ele. Agora, quando ele partiu o pão, essa memória foi reativada, esse gatilho foi acionado e eles lembraram, era Jesus. Só Jesus repartia pão. Pão era assim, a coisa mais fundamental da alimentação daquele povo. E é hoje o único alimento universal que tem todas as civilizações desenvolveram um tipo de pão. Todas. Até os indígenas, antes da chegada dos europeus, tinham um tipo de pão específico. Então, ele fala assim, olha, o que é a característica natural de uma igreja? É uma igreja que se reúne com as pessoas, que não tem medo de ter a sua santidade contaminada. É uma igreja que ora direto ao Pai, que não coloca mediadores no seu relacionamento com Deus. Isso é igreja. Igreja é aqueles que, tendo, mesmo que pouco, repartem, porque sabe que dar um pouco é melhor do que não dar nada. Generosidade é a característica daquilo que eu estou fundando, daquilo que eu estou fazendo. E sabe qual é a consequência disso? Verso 43. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas só prosperam em um ambiente onde há temor. Sem temor de Deus, milagres não acontecem. E toda vez que você se questionar por que milagres não estão acontecendo, pode ter certeza, falta temor de Deus. Porque é automático. Aonde Deus é temido, aonde Deus é adorado, aonde Deus é proclamado, há milagres. Há favor. Se existe uma nuvem de favor que nos acompanha, é porque existem pessoas que estão temendo a Deus. E o temor de Deus é diferente do temor do outro, é diferente do temor do pastor. Tem aquele versículo, né? Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Não é medo das pessoas. Você não pode ter, ter medo de errar porque você vai perder seu ministério.
Temer de errar porque as pessoas vão te julgar. Temer errar porque as pessoas vão te condenar. Não, você tem que temer errar porque Deus está te vendo. Você tem que ter temor do pecado porque Deus está te assistindo. Porque nada fica oculto aquilo que Ele está fazendo. Nada, nenhuma injustiça ficará impune debaixo do sol. Nada. E os milagres aconteciam, as pessoas tinham temor de Deus. Tanto que na primeira demonstração de falta de temor houve morte. Foi quando Ananias e Safira, vendo que as pessoas vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, não nos bolsos dos apóstolos, nos pés dos apóstolos. Eles viam isso e eles falaram: eu quero receber esse prestígio também. Você percebe que é um valor de significado emocional. Eu quero ser reconhecido pelas pessoas da mesma forma que essas outras pessoas que venderam também foram reconhecidas. É o meu objetivo. Ou seja, na verdade não se trata da oferta, se trata da motivação da oferta. Até quando você oferta, você pode estar cometendo pecado, quando a sua motivação não está convertida. Há uma intenção pura, há uma intenção verdadeira. Aí, inclusive, eu não sei se você lembra, mas era exatamente esse o argumento de Jesus quando ele no templo observava as pessoas doando riquezas e via uma mulher que deu 2 moedinhas. Ele falou: olha, a motivação dela é a oferta mais valiosa desse lugar. É a oferta mais valiosa. Isso é ofertar com o coração. Isso é ter temor de Deus. Porque alguém razoável pensaria: poxa, para ela ter dado 2 moedas, ela devia ter pelo menos 20 moedas. Se esse fosse o dízimo dela, né? 20 moedas não dá para comprar nenhum pão, gente. 20 moedas não dava para comprar nada. Você sabe o que dava para comprar com 2 moedas? Um passarinho. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Ele fala assim, um passarinho era tudo que você podia comprar. Era o que a Bíblia fala, né? Lá no Sermão da Montanha. Vocês acham que vocês valem... Quem vale mais, um passarinho ou vocês? Olha os pássaros, gente. Não semeiam, não plantam, não cegam, mas o Pai Celestial cuida de alimentá-los todos os dias. Então, ela entregou aquilo que na verdade tinha significado e não quantidade. Por isso que quantidade não é importante para Deus. 3.000 almas converteram, amém, mas é a perseverança que caracteriza a evidência dessa salvação. Muitos ofertavam propriedades. Ananias e Safira ocultou uma parte. Não quer dizer que a parte que ele deu era menor. Não quer dizer que a parte que ele deu era ruim. Não quer dizer nada, porque só quer dizer que a motivação dele estava corrompida numa tentativa de enganar o Espírito Santo, porque ele não considerou o Espírito Santo na equação dele. Ele considerou Pedro, ele considerou os apóstolos, ele considerou o prestígio da igreja, mas ele não percebeu que ele mentia para o próprio Deus. Morreu. E não só morreu, matou, porque a esposa dele morreu também por causa dele. A submissão da mulher também mata. Tem submissão. Quando a submissão te leva a fazer um ato burro, não se submeta. Não é assim que funciona. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Se a missão te leva para a morte, te leva para pecar contra Deus, não se submeta. Tem um episódio que é interessante, que é quando Pedro pregava com os apóstolos, e os fariseus falavam assim: eu não já mandei vocês pararem de pregar em nome de Jesus? Ele falou: cuida você, se eu tenho que obedecer a Deus ou vocês. Eu tenho que obedecer a Deus. Na hora que a ordem de Deus entra em conflito com a ordem de vocês, a prioridade é Ele. Então submissão é isso, tá, gente? E olha só. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E essa é uma palavra muito engraçada do Novo Testamento. O que é mister? Né? Mister não é senhor em inglês. O que é mister? Você vai ver em várias passagens, eu separei até algumas aqui, ó. Mateus capítulo 24, verso 6. Mateus 26, verso 35 e Lucas 19, 31. É onde essa palavra aparece no Novo Testamento. Uma delas é quando Jesus, ele pede aos discípulos que eles vão atrás de um burrinho que estava amarrado em algum lugar. Vai lá e desamarra. E se o dono do burro aparecer e falar: o que vocês estão fazendo com o meu burro? Ele fala assim: não, o mestre irá de usar. O mestre precisa dele. Aí a pessoa vai e deixa.
Aí eu fiquei com isso na cabeça. Por que ela deixou? Não sei. É mistério. Mister. Ou seja, sabe o que é mister? Mister é uma informação que só existe entre Deus e o seu coração. E que ninguém sabe. Mas o plano do todo não é modificado por aquilo que Deus fala no seu coração. Deus tocou no coração do dono do burro. Olha, vai chegar alguém aí e vai pedir teu burro emprestado. Se vier, deixa. Aí chega a pessoa, o que você está fazendo com o meu burro? Não é que o mestre está precisando dele. Gente, isso é uma contrassenha. Não faz sentido. Aí ele lembra do sonho. Opa, não, leva esse burro. Pelo amor de Deus. Isso é o mistério. Você percebe que várias vezes Deus falou de forma misteriosa com vários homens da Bíblia. Com Gideão, ele faz um negócio com Deus. Ele fala assim, olha, se chover e aqui ficar seco, é sinal de que eu devo ir. E choveu em tudo e no lugar ficou seco. O orvalho, descendo. Aí ele, não crendo, falou assim, não, agora é o seguinte, eu quero o contrário. Agora tem que chover só aqui e o resto tem que ficar seco. E aconteceu exatamente. Isso é um tipo de código que você desenvolve, só você e Deus, e funciona para que você tenha comprovação das intenções de Deus, apesar dos seus mandamentos esquisitos. Deus manda a gente fazer coisa esquisita o tempo todo. Deus manda você falar assim, olha, vai lá, bate na porta da casa tal, entrega uma cesta básica para tal pessoa. Você só obedece. Tu chega lá, era exatamente o que a pessoa tinha orado e pedido. E eu já fui vítima disso várias e várias vezes. Eu posso dizer, sabe por que eu amo a igreja? Porque eu fui salvo pela igreja. Eu fui salvo. Era para mim ser, um usuário de droga hoje se eu não tivesse a igreja na minha vida. Deus salvou a minha mãe quando ela vendia cocaína, sabe? E em 1991 foi quando eu nasci. Desde então ela aceitou Jesus, se converteu, e a história da minha família inteira foi modificada por causa da conversão dela. E como que ela foi convertida? Uma vez meu pai deu uma surra na minha mãe, e a vizinha da frente era crente, pegou e recebeu ela em casa, e cuidou dela nesse período. E nesse período ela foi evangelizando a minha mãe até levar ela para a igreja. A minha mãe que vivia no Vale do Amanhecer fazendo trabalho lá, esquisito. Essa é a minha história. Fui salvo pela igreja. Como é que eu não vou ser grato à igreja? Como é que eu vou entender alguém falando mal da igreja? Eu sou o primeiro a identificar problemas. Eu sou um identificador de problemas. Eu lancei um livro em 2014 chamado Os Desafios da Análise Eclesiástica. Esse livro só me gerou problema até hoje. Porque eu olhei desde o ministério infantil até o pastorado, tudo que tinha de errado na igreja. E na verdade eu só me importava porque eu amava. Eu sofri na mão de pastores ruins, de pessoas que fizeram mal comigo ministerialmente, que só me usaram. Sofri muito. Eu nunca consegui abandonar a igreja, porque eu sei que essas pessoas não são a igreja. A igreja de Jesus não fere ninguém. Não é de Jesus. Agora tem um monte de cosplay de igreja ferindo as pessoas. A igreja de Jesus é a que salva, é a que redime, é a que trata, é a que cuida, é a que se relaciona, é a que ama. A que fere não é a de Jesus, é cosplay. É falsa. É uma falsa sinagoga, uma sinagoga de Satanás. E olha, quando a Bíblia diz que as pessoas partiam tudo, que elas eram unânimes, eles estavam criando um novo modelo de sociedade. A sociedade daquele período não se comportava assim. A regra sempre foi, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre. E de repente aparece um miserável e divide o pão com você. Entendeu? A regra do mundo sempre foi, pense primeiro em você. E a Bíblia diz, não, pense primeiro no outro. Ame as pessoas, se envolva com as pessoas, não tema se contaminar com as pessoas. Purifique elas com aquilo que está dentro de você. Transborde a graça que eu coloquei no seu coração. Essa é a história da igreja, sempre foi. A história da igreja não é firmada somente em Lutero, Calvino, Paulo, Zwinglio, Jonathan Edwards e vários homens de Deus que pela história passaram, não. A história de Deus é a história de pessoas comuns, simples, que guardaram essa fé no seu coração e agiram na simplicidade, impactando o povo com esses detalhes. O detalhe do impacto é esse, sabe? A Bíblia vive falando conosco por meio de detalhes. O dia que Paulo, que era um assassino de cristãos, viu Ananias orando por ele, para a cura dele, aquilo foi redentivo. Ele olhou e falou, por que você está fazendo isso? Por que você está sendo bom com quem foi mal com você? Porque foi assim que Jesus me ensinou. Isso é ser igreja.
E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É engraçado que hoje existe uma linha filosófica dentro da igreja de que a igreja não é necessária. O lugar templo não é necessário. E essa pregação, ela atenta especialmente contra a implantação de igrejas. A implantação de igrejas, gente, é tudo que salvou o mundo. É tudo que civilizou o mundo, foi a implantação de igrejas. Aí hoje a gente está criando uma modalidade light, onde a implantação não é necessária, e você só precisa assistir canais de YouTube falando de Deus, e acredita mesmo estar sendo edificado dessa forma. Não é isso que configura igreja. Sem comunhão não há edificação. Existe informação. A informação você passa pelo YouTube. A comunhão é só por meio do relacionamento. E assim como o ferro afia o ferro, a igreja vai aprimorando os crentes, porque é exatamente a existência do joio que te torna um trigo de mais qualidade. A existência do joio é tipo a pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Como você vai perdoar ou exercitar o perdão sem ter alguém pecando contra você? Sem ter alguém te fazendo mal? Como que você vai exercitar a bondade, o amor, a paciência, sem ter a pessoa que te tira a paciência? Você precisa do não convertido para se converter. Você precisa do endemoniado para se santificar. Você precisa. Essa é a lógica. É por isso que as pessoas chegam para o senhor do dono do terreno e falam assim: você quer que a gente arranque o joio? Não, deixe que cresça junto, porque pode ser que no arrancar do joio você faça também, você prejudique também o trigo. Ou seja, sabe o que é igreja? Igreja são pessoas que funcionam conforme as características que Jesus descreveu. Ou seja, a igreja precisa de gente imperfeita dentro dela. Vai ser salva? Não vai. Mas vai salvar os outros. Por meio da sua insolência, por meio da sua dificuldade de conversão. Porque natureza você não converte. Você não chega num joio e fala: eu te transformo em trigo. Não. Joio que nasce joio é joio. Trigo que nasce trigo é trigo. O trigo pode não ter segurança da sua natureza, mas se Deus escolheu ele para salvar, cara, ele vai ser salvo porque ele foi plantado em uma terra fértil. O problema de uma terra seca é que ela não dá nada. O problema da terra fértil é que ela dá tudo. E dando tudo, é o próprio Jesus que diz assim: toda erva que o meu pai não plantou será arrancada. Porque os fariseus estavam introduzindo as suas doutrinas e as suas leis ao povo, falando assim: os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Você não se incomoda? Fala: não, e vocês que transgridem o mandamento por causa da vossa doutrina? Eu estou dizendo para vocês, toda erva que o meu pai não plantou vai ser arrancada. Porque essa terra, os nutrientes dessa terra foram reservados para aqueles que foram plantados pelo Senhor. Existem pessoas que são ladrões de nutrientes, sabe? Aquela pessoa que suga a sua energia, sabe? Aquela pessoa difícil que suga a sua paz, que você não consegue. Essa pessoa está te dando resiliência, está fortalecendo a sua capacidade de resistir, de superar. Persevera. Sabe qual é a vantagem do joio? É que a gente não sabe quem é. Então você tem que tratar todo mundo como se fosse trigo. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que naquele dia haverão muitos que disseram: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos tantas coisas, eu até dizimei. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Não sei quem vocês são. Saiam daqui. E sabe, existe um episódio, Mateus capítulo 25, onde as pessoas que eram salvas não se reconheciam dessa forma. Quando Jesus disse às ovelhas: vinde benditas do meu Pai, possua o reino preparado para você desde a fundação do mundo. Ou seja, está preparado desde a fundação. Vem para mim. Aí o que as ovelhas disseram? Senhor, não lembro. Assim, deve estar acontecendo alguma coisa errada, porque eu dei de comer para tantas pessoas, eu não lembro de ter dado de comer para você. Eu não lembro de ter te dado algo para beber. Eu dei para beber para tanta gente, eu me lembraria se fosse você. Eu fiz o bem para tantas pessoas, eu juro, eu não lembro de ter feito para você. Eu falei: eu sei, mas tudo que vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Entre no seu descanso. Ou seja, eles eram ignorantes a respeito da sua própria salvação. Faziam o bem e não sabiam se eram as pessoas boas. Faziam o bem sem saber se eram os bons. Aí Jesus, parafraseando o pastor Tiago, no modelo Chapolin: siga-me os bons. Siga-me os bons.
E foram. E seguiram. A igreja, ela é muito invisível mesmo no mundo. Mas o mundo só existe por causa da igreja. Eu estava esses dias pensando, ninguém nota o servo até que o serviço deixa de ser feito. Na hora que o serviço deixa de ser feito, todo mundo passa a notar o servo. Com certeza, eu passei a notar muito mais o que acontecia na igreja depois que o Sérgio se foi. Porque aquele cara foi servo. Meu Deus do céu. O primeiro a chegar, o último a sair. E tinha coisas que eu não precisava me preocupar porque ele estava lá. E quem sabe agora chegou a hora de eu me preocupar. Por quê? Porque o servo se foi. E o serviço está aí. O serviço agora precisa ser feito. Ninguém nota o servo. A igreja é serva desse mundo. A igreja é a que está lavando feridas e o governo não vê. A igreja é o que está sarando feridas e o mundo não vê. A igreja é a que está prestando assistência psicológica a um mundo que está afundado em ansiedade, em dores, em depressão, e a psicologia não vê. E não importa se estão vendo. O que importa é se o Pai Celestial está nos vendo. Porque aquilo que fazemos no secreto é recompensado por Ele. Cara, a igreja, ela é antipublicitária. A lógica daquilo que nos faria crescer é não mostrar, para a gente crescer mais. Tipo, não quer dizer que a gente não possa, sei lá, mostrar, postar uma foto, fazer alguma coisa, não. É porque, na verdade, a nossa bondade, ela tem que acontecer pela evidência da bondade e não da publicidade. Sabe, tem um texto que eu queria abrir com vocês, já estou terminando, porque está perto da hora do almoço, que está em Salmo, capítulo 102, pode? Pode? É porque eu não prego mais com preparação, sabe? Eu não preparo mais não, cansei. Agora eu me converto antes. Eu deixo essa palavra me converter, que aí depois que eu tiver convertido, eu converto os meus irmãos. Eu estou nessa lógica agora. E o que Deus tem falado muito comigo, especialmente no Salmo 102, verso 18, é um trecho pequeno, que é como se fosse o spoiler da igreja no Antigo Testamento. Lembra? A palavra igreja não existe no Antigo Testamento, não existe. Aí Deus vai lá, na verdade Davi escreve assim: isto se escreverá para a geração futura, o povo que irá se criar, ou seja, o povo que ainda irá existir. Esse povo não existe. Esse povo não existe, a gente não sabe o nome dele, ele ainda não está conosco, mas esse povo louvará o Senhor. Tipo assim, ou seja, profeticamente, aquela redenção prometida a Abraão, ela vai ter efeito, ela vai alcançar sim todas as famílias da terra. Talvez inicialmente Deus ele focou aqui na gente, mas a salvação ela virá para todos os povos, todos os povos. Importa que de todos os povos hajam salvos. E ele fala assim, olha, esse povo não existe, mas eu profetizo a existência dele. Esse povo ainda não existe, mas eu declaro nas regiões celestiais que esse povo existirá. Esse povo será redimido pelo poder do Evangelho. E sabe quem foi Davi? Aí é a passagem que está minando a minha cabeça. Abre aí. Eu não vou lembrar, meu Deus. É 2 Samuel. Depois vocês pesquisam no Google. É que eu estava lendo hoje de manhã ainda, antes de vir. Desculpa. Eu tenho que me converter, eu tenho que ler mais Bíblia. É 2 Samuel, que é quando Davi está vindo para Jerusalém com a arca. Se não me engano é capítulo 6. Está vindo com a arca, mas ele coloca a arca em carros de boi. E todo mundo conhece. Os bois dão que vão tropeçar. Existe uma pessoa muito bem intencionada que estende as suas mãos para que aquela arca não caísse. Mas Deus, ele mata essa pessoa. Isso, usar. Ele mata. E aí fica aquele climão, né? Climão total, porque ninguém sabe o que fazer agora. E a arca está no chão, o que eu faço? Como é que eu pego ela? A Bíblia não fala que ela caiu, né? Mas se usar, estendeu a mão, porque ela ia cair. E aí, o que a gente faz? Nem Davi sabia o que fazia. E ele ficou com medo, ele falou, não posso levar isso para minha cidade, porque se matou esse cara, vai matar todo mundo lá. Então ele pega a arca de Deus e manda ser levada para a casa de Obed-edom, que era uma pessoa. E a casa de Obed-edom prosperou significativamente porque a presença estava ali. A arca simboliza a presença. Aí Davi ficou naquela dúvida, falou, e agora? Porque eu tirei ela de Jerusalém porque ela estava matando as pessoas, mas eu mando para a casa de alguém lá abençoa. Agora eu quero levar para Jerusalém para lá abençoar Jerusalém. Mas eu não sei como levar.
Não pode deixar na casa dele. O cara vai ficar mais rico que eu. O cara vai prosperar demais. Então, ele busca a forma correta de fazer essa ação. Então, os levitas levam a arca no ombro e a cada 6 passos há um sacrifício. E, cara, eu vou te falar, 6 passos é uma distância muito curta. Você não consegue ir no banheiro em 6 passos. Mas a cada 6 passos humanos, um sacrifício você faria. A quantidade de boi ou de animal, de coisa que morreu ali, bicho. Existe uma expressão muito intelectual que eu chamo de cagaço. Foi muito cagaço, porque ele estava com muito medo de levar a arca para lá. Muito medo. E ele levou. E sabe, a morte de Uzá despertou um senso de zelo no coração de Davi. E ele tinha todos os argumentos para não ser proativo. Porque o argumento da proatividade matou Uzá. Mas ele olhou para aquilo e falou, não posso ser proativo. Agora eu tenho que seguir a regra. Eu tenho que seguir a regra, porque sem a regra eu morro. Mas ele não sabia funcionar no modelo da regra. Então ele cagou e andou para a regra. E fez, na anti-regra, um novo templo para Deus. Olha só o raciocínio. Porque ele se vestindo como qualquer pessoa, se vestindo de gente comum, dançou na presença de Deus como gente comum, a ponto de ser julgado pela sua própria mulher, que olhando de cima falou, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Davi, sendo o rei de Israel, dançando como dança qualquer um vadio, qualquer um escravo, qualquer pessoa. Ou seja, um rei que se parece com pessoas. Deus gostou desse negócio. Um rei que se parece com pessoas. É a cara de Jesus isso. A mulher ficou estéril até o dia da sua morte. Esterilidade essa que comprometeu a descendência de Saul, porque quando todos já tinham morrido, Davi procurou alguém vivo da linhagem de Saul e não tinha. Por quê? Porque a mulher ficou estéril. Jonathan tinha morrido, todos os outros tinham morrido e a mulher ficou estéril. Cara, olha só que besteira. A linhagem de Saul poderia ter continuado se ela não tivesse criticado um gesto de adoração. E na crítica desse gesto de adoração, capítulo seguinte, acho que é o capítulo 7, confirma aí para mim. Davi, ele recebe a arca. E ele, por exemplo, ele poderia ter dito, cara, eu tive sucesso, eu consegui o meu objetivo era trazer a arca, eu passei por um longo caminho de problemas, mas eu consegui. E ele não estava feliz. Ele não estava feliz, a realização daquele momento não foi suficiente, porque no coração dele existia uma outra coisa queimando. Ele olhou para si, e ele olhou para a arca, e ele chegou à seguinte conclusão: eu moro em uma casa de cedros, ou seja, uma casa nobre, uma casa pomposa, e a arca do Senhor está habitando em tendas. Mas quem mandou fazer a tenda foi Deus. Você olha lá em Êxodo, foi Deus que mandou criar um tabernáculo de tenda, e ele ficou indignado com isso. Ele ficou indignado, ele falou, não, a arca do Senhor está morando em tendas, e eu estou morando aqui? Ah não, vamos dar uma repaginada nisso aqui. E a arca da presença, que antes ficava no tabernáculo, no Santo dos Santos, que era um lugar recluso, distante das pessoas, cujo qual só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano lá, agora estava no meio das pessoas. A tenda de Davi era diferente. O tabernáculo de Davi, na verdade, foi um tabernáculo público, onde a arca era visível a todos, e todos viam a arca ali, ó. Não existia lavatório no tabernáculo de Davi, e que era obrigatório ter no lugar santo dentro do tabernáculo de Moisés. Porque na verdade aquele lavatório nunca lavou ninguém. Aquele lavatório nunca lavou ninguém. A pessoa continuava pecador no Santo dos Santos, tanto que no Santo dos Santos existia a possibilidade do sumo sacerdote morrer. Não era o processo, não era aquele procedimento que purificava. E sabe, não existe uma promessa dos profetas dizendo que nos últimos dias Deus levantaria o tabernáculo caído de Moisés. Não existe. Ou Deus irá levantar o tabernáculo caído de Salomão. Não existe. Mas existe. Deus levantará o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi é o modelo de igreja que Deus quer estabelecer para esse tempo, onde o Espírito se derramará sobre toda a carne, onde os jovens têm sonhos e os velhos têm visões. Essa é a lógica do avivamento. Na verdade, é um tipo de igreja que posiciona a presença à disposição do mundo, porque não é o mundo que contamina a arca, é a arca que abençoa aqueles que estão em volta dela. Nós devemos ter zelo com a presença. Devemos ter zelo, devemos ter temor.
porque no ambiente de temor, milagres prosperam. Mas nós não somos o pedágio daqueles que querem acessar a glória. Nós não somos a barreira de entrada. Nós somos uma porta aberta, uma carta viva. As pessoas têm que olhar para nós e ver a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver que é diferente. Nós não somos uma ONG, nós não somos um aparelho social do governo, nós não somos, uma empresa, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Último texto, Hebreus não, 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. A palavra diz assim. Não, está errado. Tenta 1 Pedro 2, verso 7. Também não. Meu Deus. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que nós somos. Nós somos uma geração escolhida. Quando fala assim, geração eleita, nós fomos escolhidos. O sacerdócio real, ou seja, existe um sacerdócio falso. Nós não, nós somos o sacerdócio real. Ah, mas esse real não quer dizer de reino? Sim, nós somos oficialmente os representantes de Deus. A nação santa, ou seja, a santidade agora é um coletivo de pessoas. O povo adquirido, ou seja, nós fomos comprados. É isso que nós somos. E nós temos uma missão: anunciar as virtudes. Sabe o que é anunciar a virtude? É a pessoa tocar em você e de você sair virtude. Só isso. Anunciar a virtude é a pessoa tocar em você e de você sair virtude. Assim como foi com a mulher do fluxo sanguíneo. Ela tocou em Jesus e falou: opa, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Não é só uma demanda publicitária. Você pode divulgar Jesus, e no coração das pessoas isso será uma informação, mas você pode se deixar ser tocado pelas pessoas e transbordar Jesus, e você vai fornecer muito mais do que uma informação, você vai fornecer uma experiência. As pessoas precisam sentir experiências com você, elas precisam olhar para você e se ver como Jesus vê. Tem um outro texto de Pedro que eu não achei agora, mas ele fala que nós somos pedras vivas que edificam esse templo. Pode ir. Vamos adorar. Pedras vivas. Sabe o que é isso? Uma vez, os homens construíram uma torre, e o objetivo dessa torre era alcançar os céus. E quando eles foram fazer essa torre, eles fizeram ela de tijolo e betume. O tijolo não é uma pedra. O tijolo é a simulação de uma pedra. É isso que é um tijolo. O tijolo ele foi criado e desenvolvido para facilitar o processo de construção das edificações. Porque carregar pedra é pesado, é difícil e ela não é uniforme. Não é fácil encontrar pedras iguais. O tijolo não, você faz ele dentro de um formato, dentro de um jeito de fazer. Nós não somos tijolos, nós estamos edificando sim algo que conecta a terra ao céu. Nós estamos sim construindo algo que conecta as pessoas ao céu. Mas nós somos pedras, nós somos sólidos, nós somos naturais, nós somos feitos naturalmente por Deus. Por um processo que na verdade pode até ter nos quebrado, ter nos diminuído, mas que essa forma única e preciosa é aquilo que Deus planejou para que fôssemos. Quando pedras diferentes se juntam, elas formam uma parede comum. E essa parede nos leva até o céu. Que nós sejamos esse tipo de construção. Você não é igreja sozinho, você só é igreja enquanto conectado a outras pedras parecidas com você.
que pode ter diferenças, mas que cumprem o mesmo propósito, a mesma função e são tão sólidas quanto você. Isso é ser igreja. Senhor Jesus, nós te adoramos, engrandecemos o seu nome e pedimos, Pai, que a tua graça, Deus, venha gerar em nós um senso de responsabilidade maior. Oh Jesus, que nós possamos implementar, Deus, implantar igreja, Senhor, por onde passamos, por entender que esse é um mecanismo celestial para a redenção do mundo. Deus, sabemos que não existe um plano B na sua obra. O plano A é somente um: a salvação por meio daquilo que o Senhor fez em nós, por meio daquilo que o Senhor fez em mim. Nós te amamos, Jesus.